Olá, nesse vídeo eu vou mostrar uma abordagem alternativa para você avaliar um modelo multiclasse, tá? Quando você não quer aquela forma tradicional, tudo ou nada, ou seja, se você acerta a classe, você contabiliza, né, de alguma forma na sua métrica, e se você erra, você não contabiliza absolutamente nada, né? E existem muitos cenários onde isso pode ser interessante, né? Por exemplo, você tem um problema de classificação entre carro, caminhão, trator, moto e bicicleta. Tá? Então suponha que o resultado correto seria bicicleta e você inferiu que era um trator. Isso foi um erro bem grosseiro, né? Mas suponha que você tenha inferido moto, então isso já não foi um erro tão grave, você já se aproximou. Então, se você não quer zerar o valor da sua inferência, né, na sua métrica, essa abordagem que eu vou mostrar pode ser interessante. Ou seja, se você não falou bicicleta, mas falou moto, você conseguir pontuar um pouco. E aí você, quando olha de forma global, você vê o quão próximo as suas inferências estão sendo do gabarito, não só uma quantidade de acertos ou de erros, né? Métricas tradicionais, como a gente usa, quando a gente usa precision, recall, né? F-measure, etc. Né? Então, eu vou mostrar para vocês de forma bem prática, usando o Scikit-learn, como a gente pode fazer uma avaliação desse tipo, tá? A ideia é a gente avaliar utilizando o MRR, que é o Mean Reciprocal Rank, tá? O Mean Reciprocal Rank, tá? Eu vou mostrar aqui primeiro. Ah, ele é muito avaliado em mecanismos, é muito usado para avaliar mecanismos de recuperação de informação, tá? Então, suponha que eu faça uma consulta no mecanismo de busca e eu tenho três resultados, tá? E aí, o documento mais relevante, se ele estiver no topo, ótimo, né? É o que eu espero. Se ele estiver em segundo colocado, eu não queria penalizar muito, porque, afinal de contas, ele foi recuperado pelo motor de busca. Se ele está em terceiro, não foi tão bom, mas ainda está lá. Tá? Se ele estiver na milésima posição, foi muito ruim. Teria que sair varrendo 1000 elementos até achar o resultado que eu gostaria. Tá? Então, é, o MRR ele é muito utilizado quando você tem um alvo em um motor de busca e você quer saber o quão distante esse alvo está na lista de documentos retornados. Por exemplo, você quer buscar uma pessoa numa rede social, você digita o nome da pessoa. Então, você vai receber uma lista de resultados e se você tiver que varrer 20 pessoas, sair abrindo 20 perfis até encontrar aquela pessoa, é um resultado pior do que se você tivesse encontrado no terceiro perfil que você clicou. Tá? Então, a ideia do MRR é avaliar cenários como esse. E aí, como a gente pode adaptar ele para um cenário de classificação multiclasse, tá? Aqui na Wikipedia a gente tem um cenário, por exemplo, você estava procurando por gato, tá? E recebeu uma lista com 3 elementos e o gato estava na terceira posição. Então, ao invés de você dar nota máxima, você dá uma nota 1 sobre a posição que ele estava, 1 sobre 3. Tá? Então, você estava procurando outro elemento. Veja que aqui ele é considerado um acerto porque é um problema de busca. Então, quando o texto está parecido, né, a gente pode considerar que acertou. Né? Então, a gente está... Vamos ver esse aqui, vírus. Né? Então, achou vírus no plural, é um acerto também. E ele está no topo, então, ó, 1. Tá? Esse segundo aqui, ele não estava no topo, estava na segunda posição, então 1 sobre 2. Tá? Então, é bem simples o MRR, tá? Ele coloca no denominador a posição que aquele elemento estava. E como é que a gente pode fazer isso aqui no Scikit-learn? Né? Na verdade, eu vou utilizar aqui uma outra função, não é uma função MRR, é uma função chamada Label Ranking Average Precision Score, tá? Que ela é para problemas multi-label, mas como está dito aqui na documentação, veja, quando a gente tem exatamente uma label, né, por amostra, o resultado do Label Ranking Average Precision é exatamente o mesmo do MRR, do Mean Reciprocal Ranking. Tá? Então, a gente pode adaptar, né, a gente vai montar a entrada para a função aí, considerando sempre uma única classe possível, tá? Um único acerto, né? Porque é como um problema multiclasse que eu quero reproduzir. Tá? Aí eu vou pegar
aqui um código de exemplo, tá? Como esse aqui. Tá? Vou colocar lá no Colab aqui, tá? Para a gente avaliar como é que a gente pode simular essa situação que eu estou falando aqui, tá? Eu vou executar primeiro esse código do jeito que veio, tá? Vou dar só uma organizada aqui nesse código do jeito que, da forma como ele chega, tá? Aí, o primeiro passo aqui é entender o que é que está representado aqui nesse exemplo, né? Aqui a gente tem o ground truth, onde seria a primeira classe, né, seria a correta, e nesse segundo exemplo aqui seria a terceira, né? Por exemplo, aqui seria caminhão, trator e moto. Então o certo seria caminhão e aqui o certo seria moto, tá? E aqui é o score, né, que é retornado pelo seu modelo. Tá? Aqui não interessa o threshold de classificação, se é acima de 0.5 ou não. O que ele vai querer é quem tem o maior score ou o menor score. Então ele vai dizer aqui, você está dizendo quando você passa esses valores que o mais importante é esse terceiro, em segundo colocado é esse 0.75 e em terceiro é esse aqui, tá? Não interessa quais são esses valores, inclusive o que é interessante aqui e que eu vou explorar isso é que a gente pode usar valores que não sejam entre 0 e 1 aqui nessa parte. Aqui em cima não, aqui em cima a gente não pode, tá? Aqui você vai colocar só 1 e 0, né? Porque você vai deixar sempre tudo zerado e a sua classe, que é do ground truth, você coloca 1, tá? Aí, vamos começar a brincadeira com aquele exemplo que eu falei, tá? A gente pode colocar, deixa eu aumentar um pouquinho, talvez aqui para ficar mais fácil de ver. Acho que assim vai ficar bem melhor, tá? Suponha que a gente tem aqui, como eu falei, carro, trator, né? Trator, eu vou colocar ele completo aqui, carro, trator, caminhão, moto e bicicleta, tá? Então, se eu quero fazer vetores de ground truth considerando essas classes aqui, como é que seria o meu vetor para carro, tá? O vetor para carro, ele seria parecido com esse aqui, né? 1, 0, só que eu teria mais zeros aqui, que agora eu tenho mais classes possíveis. Então, 3, 4, 5, tá correto. Então, eu vou fazer vetores para as outras classes. Então, teria trator GT, isso, teria caminhão GT, teria caminhão GT aqui, teria moto GT, teria bicicleta GT de ground truth, né? Então aqui, ao invés de ser no primeiro, seria no segundo, tá? Aqui seria no terceiro, aqui seria no quarto e aqui seria no quinto, tá? Deixa eu ver se eu não coloquei nada errado aqui, não. Então, esse é um exemplo fictício, mas tem muitos outros cenários interessantes onde você pode aplicar isso, né? Por exemplo, você quer classificar pessoas por algum tipo de etnia, então se você tem aquele típico alemão e você infere que essa pessoa não é alemão, mas é um inglês, é um suíço, enfim, é alguém ali próximo da Alemanha, talvez seja um erro menos grosseiro do que você falar que é uma pessoa de origem africana, uma pessoa de origem asiática, entende? Quando você quer classificar, por exemplo, sotaques de pessoas, então você não acerta o sotaque, mas você conseguiu inferir que é um sotaque próximo, tá? Então tem muitos cenários interessantes para você poder aplicar isso aqui. Tá? Então eu tenho os meus possíveis ground truths, tá? Então você vai representar o seu gabarito usando vetores como esse aqui, e para cada um desses eu vou precisar ter um rank, né? Então eu vou ter o meu rank aqui para cada um deles, tá? Aí eu vou colocar aqui ranks, tá?
E aqui eu vou colocar aqui ground truth, tá? Ground truth. Aí os meus ranks, tá? Eu vou colocar um RK de rank aqui. Eu vou ter que ordenar pelos mais parecidos, tá? Então eu vou colocar aqui carro, tá? Então, claro que o carro ele vai ser sempre o mais parecido de carro, né? É o acerto. Então, são 5 possíveis. Eu vou dar nota 5, 4, 3, 2, 1, tá? Então, todos que tem 1 aqui vão virar 5, né? É o mais parecido de todos. Opa, achei um erro aqui. Bicicleta 0. Tá? Pronto. Então, aqui... 5, 5, e aqui, tá? 5. Então, acho que agora tá tudo certo. Aquele errinho que tinha ficado aqui. Pronto. Aí, em segundo lugar, para um carro, qual que seria mais parecido? Eu vou supor que seja um caminhão, tá? Aí, em terceiro, eu ainda acho que é um trator. Acho que é mais parecido do que uma bicicleta, do que uma moto. Depois uma moto, que é motorizada, afinal de contas. E, por último, uma bicicleta, tá? Aí, para um trator, tá? Acho que em segundo colocado é um caminhão, em terceiro seria um carro, em quarto uma moto e por último uma bicicleta, tá? Aí caminhão, eu acho que seria trator em segundo colocado, em terceiro carro, depois moto, depois bicicleta. É a mesma coisa eu faço para os demais. Então, moto eu ainda acho que é bicicleta, né? Apesar de não ter motor, mas tem outras características aí. Depois talvez um carro. Aí só depois aqui que vai chegando talvez o caminhão e o trator. E bicicleta 5. Aqui moto. Depois aí fica difícil, né? Mas a gente tem que colocar uma ordem para cada um deles aí. Trator e caminhão, tá? Aí trator... Eu vou colocar aqui, na verdade, caminhão aqui e trator aqui. Então, veja que esses números aqui, eles coincidem com essa ordem aqui, tá certo? Então, agora eu posso fazer essa brincadeira aqui. Então, suponha que meu ground truth seja carro e carro, tá? Então, eu vou colocar aqui carro, ground truth, tá? E carro ground truth, tá? Vamos ver aqui. E o meu resultado é carro rank e carro rank também. Tá? Perfeito aqui vai ser, né? Então vamos ver o que é que eu tenho como resultado. Tá? Então eu tenho nota máxima 1, afinal de contas, né? Eu acertei, né? Agora vamos ver aqui um outro cenário, né? Um pouco diferente, onde a gente não acerta totalmente, né? Vamos colocar aqui caminhão. Tá? E deixar o outro carro. Então em um a gente acertou 100%, no outro a gente chegou perto ali, né? Mas não acertou. Então já ficamos com uma nota bem mais baixa aí em relação ao que a gente tinha, né? Então vamos ver aqui se a gente tivesse errado os dois, tá? Então caminhão e caminhão. Aí já iria cair para 0,33. O que é que está acontecendo aqui? Veja que eu estava buscando carro, tá? E no meu vetor aqui, caminhão, tá? Carro é a terceira opção, tá? Caminhão, claro, seria a primeira, trator seria a segunda, então carro é a terceira posição. Então eu fico com 1 sobre 3, tanto nessa tentativa quanto nessa tentativa, tá? Então é 1/3 mais 1/3, quando eu divido por 2, né, vai dar 1/3, que é 0,333333, tá? Então eu consigo capturar exatamente o que eu queria com o MRR, adaptando, né, essa outra métrica aqui, tá? Aí o que eu acho interessante de usar essa outra métrica é que o código fica bem organizado, né? Eu consigo discriminar esses vetores. Se eu preciso adicionar novas classes, ou se por algum motivo eu quero reorganizar o meu entendimento sobre similaridade entre essas coisas, né? Então eu consigo simplesmente mudar esses vetores e fica tudo muito organizado, tá?
Então, vamos só fazer mais alguns testes aqui. Se eu coloco aqui, por exemplo, bicicleta, tá? Se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo e imaginar o que é que seria o resultado, tá? Mas se você não quiser, vamos seguir aqui, tá? Veja que o resultado permaneceu igual, tá? Por que que isso acontece, né? Porque no vetor bicicleta, a bicicleta é o primeiro, né? Aí moto é o segundo e carro também é o terceiro, tá? Então, a distância de carro para bicicleta está equivalente de caminhão para carro, tá? Então, por isso que isso não muda, tá? Então, se eu coloco, por exemplo, aqui trator como sendo meu ground truth, e aí eu coloco caminhão e caminhão. Aí eu tenho 0,5. Se eu coloco carro, aí eu já perco mais, tá? Se eu coloco dois carros aqui, eu deveria perder ainda mais, né? Se eu, ao invés de carro, eu coloco bicicleta, moto, coloco moto, aí eu já perco mais ainda e assim sucessivamente. Então deu para entender, né, como é que a gente pode explorar essa métrica aí. O que você precisa ter em mente também é que, como é um problema multiclasse, e você sempre vai ter uma classe inferida e os seus vetores de rank sempre vai ter todas as opções também. Então você não vai ter um zero, né? Então o pior caso aqui seria colocar trator com bicicleta, tá? Bicicleta, nas duas situações, né? Então eu tentaria aqui bicicleta e bicicleta, e veja que eu ainda vou ficar com um certo valor aí. Mas se você estiver comparando dois possíveis modelos candidatos e ver o que está pelo menos chegando mais perto, né? Está fazendo erros menos grosseiros, você consegue comparar os dois, né? Outra coisa importante para se salientar é que eu estou assumindo que você não está pegando as probabilidades que saem do seu modelo, tá? Eu estou assumindo que você só tem a label que você acredita ser a label mais provável. Porque se você quiser fazer uma análise mais detalhada, você pode pegar as probabilidades de saída, aqui no scikit-learn seria, por exemplo, aquele predict proba, tá? E aí você, para cada situação, né, para cada inferência, você vai ter 5 possíveis probabilidades e aí você pode confrontar isso utilizando uma outra métrica ao invés do Mean Reciprocal Rank, você pode utilizar o NDCG, tá? E aí você tem uma análise por uma outra perspectiva, onde você vai confrontar os ranks que são esperados com as suas classes ordenadas de acordo com as suas probabilidades, tá? Então aqui eu estou assumindo que você só tem a label de saída, né, que sempre vai estar 1 aqui e 0 nos demais no ground truth. E no seu caso, a sua label de saída, você pode ter, por exemplo, moto C0, bicicleta C1, trator C2, enfim, você vai ter as labels de saída e aí você pode colocar, você pode substituir, você faz uma função para substituir o seu vetor de saída para colocar como entrada nessa função. Então, se você tem a classe 3 e a classe bicicleta, você substitui 3 por esse vetor e coloca aqui. Então, ao invés de você ter 3, você vai ter esse vetor novamente aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá? Obrigado por assistir.